Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal. Pastor Wesley José, estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos jovens. Aula esta que vamos falar a respeito da tentação de fugir do julgamento de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade para inscrever-se. Aqui nós temos conteúdos diários, como leitura da Bíblia, lições bíblicas dos jovens, algumas outras reflexões, conteúdos para o seu crescimento espiritual. E logo mais teremos novidades aí para você. Mas vamos então para a nossa pré-aula da lição dos jovens. O texto principal da lição que será ministrada no próximo domingo, hoje a lição é a tentação de fugir do julgamento de Deus. Se o trimestre todo são o perigo das tentações, hoje a tentação é de fugir daquilo para o qual Deus estabeleceu como julgamento. O texto principal está registrado em Jeremias, capítulo de número 17, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse contexto, do capítulo 17 de Jeremias, é exatamente o que nós vamos falar no decorrer de toda a lição. Então eu vou me excusar de falar nesse instante a respeito do versículo 5, para não antecipar demais essa pré-aula, visto que estará dentro do bojo do que estaremos falando aqui. Hoje nós trataremos a respeito do pecado de Judá, vamos falar a respeito do Deus que vai julgar o seu povo. E neste contexto, o resumo da lição diz assim: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Quantas das vezes Deus está exercendo juízo, Deus está agindo e nós querendo arrumar meios de escapar daquilo pelo qual Deus determinou, estabeleceu para aquele contexto. O povo de Israel, o povo de Judá, o povo judeu, aqueles hebreus que ali estavam no contexto para o qual Jeremias que profetiza em meados de 597 antes de Cristo, esse profeta do Senhor que foi chamado desde muito cedo para o santo ministério, 597, 586 antes de Cristo aproximadamente. Ele traz uma palavra com muita responsabilidade a esse povo. Ele vem pregar a verdade e algo que Deus já havia avisado muito tempo antes. Agora este povo vai passar pelo cumprimento da palavra de Deus. E só havia uma maneira desse povo escapar da disciplina, só existia uma forma desse povo escapar deste juízo: se arrependendo profundamente, o que não aconteceu. E todos, todo pecado tem consequência, toda ação tem uma reação. A Bíblia diz assim em Gálatas que com Deus não se brinca, não se deixe enganar. Tudo como semear, isso também ceifará. Isso são reações das ações, mas no que diz respeito ao pecado, uma vez que este pecou, se ele se arrepender do seu pecado, o pecado é perdoado. Não há mais condenação sobre este pecado. Agora, a ação de remover a caneta que está estacada aqui, tirar a base dela, vai cair. Isso é natural, a reação da ação. Então, a consequência dos atos sobrevirão. Mas se houver de fato, como Provérbios 28:13 diz, se houver confissão e arrependimento profundo e abandono daquela prática pretérita, então haverá sim um perdão genuíno do pecado e a consequência deste. Aí nós oramos pedindo misericórdia a Deus, mas o perdão não pesa mais nenhuma condenação sobre o pecado. O pecado é perdoado imediatamente. Então só haveria esta maneira desse povo se livrar disso. Era se arrependendo profundamente, o que não aconteceu.
Quando nós entramos aqui para a introdução da lição, a introdução diz logo que neste domingo nós vamos falar a respeito da tentação de fugir daquilo que Deus estabeleceu, de fugir da condenação, do juízo de Deus para aquele povo. Deus estabeleceu que uma nação viria, por exemplo, os babilônios viriam e subjugariam a nação de Judá. No entanto, eles, como veremos aqui, vão buscar socorro, ajuda dos egípcios. E essa tentação de pedir ajuda para homens é um perigo. E daqui a pouco nós falaremos sobre pedir ou não pedir, confiar ou não confiar em homens. Mas veja o que está escrito no Salmos 20.7, 20 verso 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos e seus cavaleiros, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Então, este povo preferiu confiar nos carros e nos cavalos dos egípcios, ao invés de confiar no Deus que os retirou do Egito. Olha só, o Deus que com mãos fortes os tira do Egito, agora eles vão confiar no Egito, naquele povo que foi submetido a um juízo muito duro da parte de Deus. O texto bíblico de Jeremias, capítulo 17, do 1 ao 10, você lê com calma aí, antes de ministrar a sua aula, mas nós vamos aí comentando no decorrer dessa lição. Primeiro tópico da lição, o cenário em Judá. Jeremias e seu ministério. Como eu disse aqui, capítulo 1 do livro de Jeremias vai falar a respeito do chamado deste profeta. Esse profeta, ele, filho de Ilquias, está logo no primeiro versículo, ele vem profetizar para o reino de Judá. E neste período, quando ele tenta falar para Deus, mas eu ainda sou criança, Deus logo diz no versículo 6, que eu falar para você, isso você repetirá. Deus diz para ele no versículo 6, quando ele diz que não é criança, não diga que não é uma criança, porque onde eu te enviar, você irá. Está lá no versículo 7. Então, Deus estabeleceu que Jeremias seria um profeta e que ele não tinha como escapar daquele chamado que Deus o chamou. É só você ler aí os primeiros 10 versículos do capítulo 1 de Jeremias, que você identifica esse chamado, como que se deu esse diálogo entre ele e o Senhor, e Deus fala, você irá falar aquilo que eu tenho para você falar, profetizar aquilo que eu tenho para falar com o meu povo. E ainda Deus vai fechar no versículo 9 dizendo, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Você não falará de ti, né? Você falará aquilo que eu mesmo. E então Deus diz, eu te constituo como profeta sobre as nações. Isso é maravilhoso. O chamado do profeta Jeremias é lindíssimo. E esse profeta Jeremias, ele vai profetizar por um período de aproximadamente 40 anos. Veja, o profeta Jeremias é um dos profetas, se você observar, olhando para os dias atuais, com os olhos nos dias de hoje, ele é um profeta que, ao ver natural aqui, ele não teve êxito. Imagine só, ele profetiza durante 40 anos, ele fala para o povo, orienta para o povo, escreve carta para o rei, ele fala com o rei, ele vai preso, esse profeta, ele é açoitado, ele é jogado na masmorra, o profeta sofre um bocado, e sabe, para ajudar, ele não ganha um seguidor, não tem um inscrito no canal dele, não tem ninguém que se converta nesse período todo. Este é o profeta Jeremias, que profetiza durante 40 anos. Então, aos olhos naturais, ele não teve êxito, mas pelo contrário, ele teve muito êxito. Ele cumpriu com perfeição o seu chamado daquilo que Deus incumbiu para ele fazer. Ele falou com
uma maestria e uma ousadia muito grande. Em que pese ninguém desse ouvido, em que pese ele tenha sofrido até acusações. Disseram, quando ele pede para o rei, para o povo, se submeter aos impostos, ao que estava sendo imposto pela Babilônia, ele simplesmente é acusado de fazer conluio com o inimigo. Olha só que absurdo. Ele está falando a palavra de Deus, orientando o povo a respeito daquilo que Deus fala com ele, e ele é acusado de estar aliado com o inimigo. Então, este é o profeta Jeremias, que teve muita maturidade e muita ousadia para pregar ao povo de Deus, e num período assim conturbado, num período em que a nação está passando por crises de todas as formas. Crise espiritual nem se fala, né? O povo adora outros deuses, o povo já esqueceu-se de Deus, está num período em que há uma escassez financeira também muito grande, crise moral, crise de todas as formas, ali o profeta vai denunciar. Então, ele também escreve não apenas o livro que é intitulado como seu nome, mas também o livro das Lamentações. E este profeta não lamenta apenas pelo povo que não crê, porque o povo não crê no que ele fala. Como eu disse, ele não ganha nenhum seguidor, ele não tem nenhum simpatizante, ninguém acredita. Apesar de o povo não ouvir as suas palavras, o povo de Judá, ele também lamenta, além dessa tristeza, ele lamenta porque ele vê o juízo de Deus sobre a nação. Imagina só, você vê o seu povo sofrendo, você vê o seu povo sendo advertido e continuar de maneira cega, obstinado, com a dura cerviz, indo de mal a pior. No segundo subtópico, Deus adverte o seu povo sobre o juízo. A palavra de Deus em Amós, capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente isso. Está aqui, ó. Deus adverte o seu povo o juízo. Deus sempre, sempre, sempre comunica aqueles que vão passar por alguma situação. Deus sempre avisa através da palavra, Deus avisa através de um profeta, Deus avisa através de uma visão, Deus dá os seus meios e fala com o seu povo. Então, queira estar com o seu ouvido atento, sensível à voz do Senhor. E não é diferente. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Se você observar, antes da morte de Moisés, no início do livro de Deuteronômio, Moisés começa a fazer toda a repetição das leis. Mas chegando no final do livro de Deuteronômio, Moisés agora, ele traz ali algumas advertências. Ele traz bênçãos e traz maldições. E ele deixa muito claro, se atentamente obedecer, Deuteronômio 28, Deuteronômio 27, se obedecer à voz de Deus e praticar as palavras, Deus vai jorrar de bênção, Deus vai cuidar, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar de todas as sortes. No entanto, se não deres ouvido à voz de Deus, é impressionante. Aquele conselho de Deus através de Moisés é exatamente o que acontece com o povo de Israel. Porque Deus começa a dizer, se não ouvir a minha voz, eu deixarei com que vocês tenham outros deuses para servir de laço para vocês, as outras nações permanecerão no meio de vocês para servirem de tropeço para vocês. A Bíblia diz até que vão passar por crises tão grandes que a mãe, a mais delicada da mãe, comerá a placenta e o seu feto e não repartirá. E é o que acontece no contexto de Jeremias. A Bíblia diz que o povo de Israel seria entregue a nações mais poderosas que ela. Também diz que este povo seria tirado da terra que Deus havia prometido dar aos pais. Lá em Deuteronômio, Deus já havia avisado, se este povo não obedecesse à lei de Deus, que tudo isso aconteceria. O Senhor é bom,
ele é misericordioso, ele sempre avisa. Mas, infelizmente, o homem não dá atenção. Séculos antes, o Senhor já havia advertido o povo. Deus sempre nos orienta antes de nós tropeçarmos, cairmos. Hoje, como é que isso acontece? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nossas vidas diariamente, para que nós possamos nos desviar, sermos fortalecidos por Ele, para desviarmos da aparência do mal. Já estudamos sobre isso aqui, para fugirmos das ciladas do maligno, para sermos direcionados através da palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo, nós vamos fazer tudo que o homem natural quer, mas através do Espírito Santo, Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ele diz que agora nós somos participantes da natureza de Cristo. Olha que benção. Então, através do Espírito Santo, nós que somos participantes da natureza de Cristo, nós observamos, estamos atentos aos avisos, aos conselhos de Deus e não vamos tropeçar. Amém? Então, vamos seguir aqui, porque Deus o tempo todo avisa e este povo, infelizmente, pelo contrário, chega a matar os seus profetas enviados. Lucas denuncia isso, Lucas capítulo 13. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Lucas 13, versículo 34. E agora, além de Deus advertir o juízo, então nesse primeiro subtópico, nós, no cenário de Judá, Jeremias, dentro de um contexto de negativa, né, onde as pessoas não aceitam, por 40 anos profetizando, se entristece sim, não apenas porque o povo não ouve, mas porque ele vê também o juízo. Agora, Deus advertiu no segundo subtópico, e por fim, no terceiro subtópico desse primeiro tópico, a busca pela ajuda dos egípcios. Isso aqui é horrível. Isaías capítulo 31, versículo 1 diz: ai dos que descem ao Egito, que buscam socorro e se estribam em cavalos, eles confiam em carros de guerra. Salmo 20, verso 7. Que confiam em carros, que confiam em cavalos, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Ai daqueles que não confiam em Deus. E é isso que este povo está fazendo. Jeremias está profetizando, falando: confie no Senhor, confie em Deus. O que eles estão fazendo? Simplesmente abandonando as palavras de Deus e buscando auxílio no homem, no poder bélico, nas estruturas, nas finanças, em recursos diversos, mas não confiam no Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é repugnante aos olhos do Senhor, porque você não está simplesmente abandonando ou desobedecendo a Deus, mas também está abandonando a Deus. Então, dois atos de tamanha envergadura, no sentido negativo, é cometido aqui. Além da desobediência à palavra, também o virar as costas, o abandonar o Senhor nosso Deus. Nosso segundo tópico diz: maldito o homem que confia no homem. Esse versículo é o textuário que nós lemos, está no segundo tópico aqui que nós vamos tratar, está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Então nós vamos partir aqui para o primeiro subtópico que diz: contando com a ajuda de homens para fugir do que Deus determinou. Não tem como. É impossível. O salmista, no Salmo 139, diz: para onde fugirei? Para onde fugirei da tua presença? Se colocar a minha cama lá no céu, tu estás. Se colocar lá no alto, tu estás. No bar, tu estás. Na montanha, aonde é que Deus não está? Deus está em todos os lugares. Nosso Deus, ele é onipresente. Nosso Deus tem esse atributo maravilhoso de estar em todos os lugares. E como é que o homem consegue escapar do juízo de Deus? Não dá. Então essa tentação, vamos dizer aqui, é uma fraquezinha do homem querendo escapar do juízo de Deus. Deus estabeleceu que a nação da Babilônia viria sobre eles, eles acharam que eles comprariam o Egito para então julgar, defendê-los, vamos dizer assim, defendê-los. Quem é que pode defender
o homem se Deus está agindo? Se Deus é por nós, quem é que é contra nós? Se Deus se levanta, quem é que pode contra Deus? O salmista diz que Deus se levanta e o inimigo foge da presença dele. Então, não tem como. Não adianta contratar soldados do Egito, não adianta contratar exércitos, não. E aqui nesse primeiro subtópico do tópico 2, o professor está colocando aqui quando Jeremias escreve uma carta orientando o povo a se sujeitar ao rei da Babilônia, mas eles fazem rebelião. Eles não obedecem. Pelo contrário, vai buscar Joaquim, ele vai se rebelar contra o rei, não dando ouvido às palavras, à profecia de Jeremias, e vai dar no que dá, né? Então este povo vai buscar apoio dos egípcios, nessa que eles vão buscar apoio dos egípcios, confiando nos cavalos, nos carros de guerra do Egito, eles simplesmente demonstram claramente que não confiam em Deus, que confiam mais no poder bélico do exército do Egito do que no Senhor nosso Deus. Quando nós deveríamos olhar para Deus e ter a certeza que é Deus quem está por nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É fato que o contexto daquele versículo não encaixa exatamente aqui, mas podemos utilizá-lo. Veja, se ainda olharmos, ainda falando do poder de Deus, que as armas, nós, não são armas de homens, mas são as armas de Deus que destrói fortalezas, eu ainda me lembro do texto onde Jeremias está cercado pelo rei da Síria e o moço fica preocupado, desesperado. Jeremias ora, pede para Deus abrir os olhos e ele vê legiões, centenas, milhares de anjos naquele lugar para defender. Então ele fica tranquilíssimo, porque confiar em Deus é melhor do que confiar em carros e cavalos no exército do inimigo. Segundo tópico, maldito o homem que confia no homem. Primeira pergunta que se faz aqui: este homem que é maldito não é somente por desobedecer a Deus, mas é por buscar auxílio de pessoas em outros lugares. Quando eu passo por uma situação complicada, principalmente no contexto de Judá, o que restava para eles era pedir perdão, era se arrepender do pecado, da prática. Jeremias está denunciando, vocês estão em pecado. Olha, Jeremias, ele está denunciando aqui, Jeremias 17:1, vamos ler direto aqui na revista, olha, na revista. O pecado de Judá está escrito com ponteira de ferro, com ponta de diamante cravado em tábua no seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos bosques, das árvores verdes e sobre os altos outeiros. E aí ele continua dizendo: este povo, o que eles deveriam fazer era pedir perdão pelos seus pecados, arrepender-se dos maus caminhos, fazer uma conversão e não mais praticar aqueles atos. Eles estão buscando ajudas humanas e não ajuda de Deus. Eu vou emendar aqui no segundo tópico, no terceiro subtópico, para se afastar do Senhor. A questão aqui não é confiar no homem. Não é isso que o profeta está dizendo, não é isto. Este povo, ele simplesmente está virando as costas para Deus. Esse ato é pior do que buscar a ajuda de terceiros. Quando eu viro as costas para Deus, eu estou sendo ingrato. Eu estou sendo ingrato para com Deus. Veja, este povo foi cuidado por Deus. Esse povo ganhou uma terra que mana leite e mel. Deus deu para eles uma terra lá no início, quando eles adentram na terra, uma terra que tinha fruta que eles não plantaram, uma terra onde eles tinham colheita que eles não semearam,
Deus deu tudo para este povo, a forma como Deus os resgatou e os trouxe para este lugar, estabeleceu eles com poder e glória, fez com que eles derrotassem exércitos maiores do que eles. Deus para o sol ao meio-dia, a Bíblia diz que não houve dia como aquele para eles vencerem a batalha. Deus faz maravilhas no meio daquele povo, mesmo aquele povo sendo de dura cerviz, desobediente, Deus continua sustentando eles, e agora, ao invés de confiar em Deus, não, prefiro buscar o rei do Egito. Então eles não seriam malditos somente por desobedecer, mas por buscar auxílio de pessoas de carne e osso, contando com um exército de carros de combate que seriam inócuos ao que Deus já havia determinado. A palavra maldito traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Maldito é uma palavra que fere os ouvidos, exatamente isso. Maldito é aquela pessoa que está condenada, aquela pessoa que não tem mais solução para ela. Para ela lhe resta o desprezo, a cova, a prisão e todo tipo de adjetivo, vamos dizer assim, negativo para essa pessoa, porque ele foi maldito, foi exonerado do bem, exonerado da bênção, está completamente apartado de Deus. Então, o terceiro subtópico diz: para se afastar do Senhor. Não bastava desobedecer o Senhor, depositar a sua confiança em homens. O salmista no Salmo 42 diz algo interessante, porque o professor coloca aqui: os israelitas andavam se afastando de Deus. E é curioso, é verdade, como as pessoas vivem de abismo em abismo. E lá no Salmo 42, verso 7, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo pelo som das suas cachoeiras. E então, aquele que não confia em Deus, ele vai só assim, de queda em queda, queda em queda. Um abismo chamando o outro, e outro, e outro, e outro. Mas também, estes habitantes de Judá, eles poderiam ter a provisão de Deus se eles se arrependessem. E o ato de Deus ter levado eles para o cativeiro com vida, preservado eles, determinado que seria só por um tempo, já é a misericórdia do Senhor. No verso 8 do mesmo Salmo 42, diz que no Senhor são apresentadas as misericórdias, e Deus demonstra as misericórdias dele. O próprio Jeremias escreve no seu livro de Lamentações 3:22, se eu não estou enganado, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, as misericórdias do Senhor são apresentadas diariamente para a nossa vida. Os homens podem ser auxiliados? Claro que podem. Pode ajudar uns aos outros? Claro que pode. O que não pode é substituir um homem, uma estrutura, uma organização por Deus. Deus está acima de todas as coisas e é nele que vem o nosso socorro. O salmista, caminhando pelo vale, ele começa a observar nos montes. Nenhum está o poste de Acera, no outro está os Baalins, Baal, altares e altares, e as pessoas buscando socorro naquelas situações. Mas ele olha para o alto e fala: meu socorro não está nesses deuses, não está nessas estruturas, não está nessas pessoas influentes. O meu socorro vem do Senhor, do alto, que fez os céus e a terra. Então, a questão não é ser ajudado, porque se você lembrar, olha ali para o livro de Juízes, logo no capítulo 1, o povo pergunta para Deus. Josué morreu, mas os anciãos ainda estão vivos, e eles perguntam: quem é que vai guerrear neste momento? E Deus diz: a tribo de Judá. Então eles confiam no Senhor. A tribo de Judá se levanta, se prepara, mas a tribo de Judá diz assim: a tribo de Simeão, vocês vêm e me ajudam, e quando for a vez de vocês, nós vamos ajudar vocês.
não tem problema nenhum. Eles vão, confiam no Senhor e vencem as batalhas que foram propostas para eles. Então, confiar em Deus não é problema. O problema é substituir Deus por homens. Tá vendo? Então, não há problema algum sermos auxiliados por homens. Nós não podemos tirar a nossa confiança do Todo-Poderoso e colocar em homens. Então, este é um bom exemplo para você observar que é possível sim obter auxílio. Foi o que aconteceu. Mesmo falando com Deus, Deus dizendo que era ajudar, eles pediram auxílio da outra tribo, foram e venceram sem problema algum. Terceiro tópico da nossa aula diz: melhor é confiar no Senhor. Por que melhor é confiar no Senhor? Porque, olha, o homem que é maldito tem algumas coisas ali que eu quero voltar aqui rapidinho e observar. Versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem. Ele faz da carne o seu braço, ele aparta o seu coração do Senhor, lembra? O problema não é só confiar no outro, é tirar do seu coração Deus Todo-Poderoso. E olha só, ele será como uma tamangueira no deserto. Esse versículo 6, ele é muito importante ser explorado aqui, e eu já ia pulando ele. Por quê? A pessoa que confia em si mesmo, confia nas estruturas, confia no dinheiro, em pessoas influentes, confia em situações como o Egito, a Bíblia diz que ele é como a tamangueira no deserto, aquela árvore seca que nasce entre as pedras. Não tem firmeza, a raiz dela está ali, sobre a pedra, ela é completamente seca. E a Bíblia diz que ela não sentirá quando vem o bem, ela não vê. O bem vem, a bênção de Deus vem, ele fica tão cego porque ele confia em si mesmo, a bênção passa e ele não vê. Eu gosto muito do versículo 6, porque o homem que confia em si mesmo, confia nas estruturas do homem, ele fica cego espiritualmente e não vê quando Deus providencia a bênção. Lembra de uma história, né, que contam que está em um homem em cima de um prédio que está pegando fogo e vem o helicóptero e começa ali orientar, falar para ele: vem, eu vou jogar aqui ó, a corda, você vem, pula, eu vou te socorrer. E ele: não, estou esperando Deus, estou pedindo para Deus me socorrer. Aí ele morre, chega lá, Deus fala: eu te mandei lá um helicóptero, te mandei bombeiro para te socorrer e você não quis. Então, às vezes, a gente não vê a bênção, porque está cego. Ele acha que está falando, pedindo auxílio de Deus, mas Deus mandou a bênção. Ele está tão cego que ele confiou o tempo todo no homem, na hora do desespero, ele começa a pedir para Deus, só que ele está tão cego que ele não vê o que Deus está fazendo por ele. E aí vem lá o socorro na frente dele e ele não consegue enxergar que é Deus que está mandando o socorro para ele. Então, olha só, ele mora nos lugares secos e não dá fruto. Vive em lugares inabitáveis. Isso é triste demais. Voltamos então aqui, melhor é confiar no Senhor, porque o coração do homem é enganoso. Versículo 9 do capítulo 17 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus, que esquadrilha os corações, que conhece o coração do homem. Então, o coração do homem, ele engana. Do coração do homem procede muitas coisas más. Então, eu e você precisamos estar muito atentos e guardar o nosso coração em Deus, para que nós não desviemos dele. Então, Jeremias alerta que nunca devemos, Jeremias não está alertando assim: olha, não deve confiar no outro. Não é isso. Jeremias não está dizendo isso. Você deve confiar no seu irmão, deve confiar no próximo, deve ter uma fraternidade, confiança mútua uns nos outros. Mas a questão não é eu confiar no meu amigo, no meu colega, no meu pastor, no meu líder. Não é isso que o profeta está dizendo. Porque, infelizmente, algumas pessoas confundem isso aqui e ensinam errado. Não posso confiar
no próximo? Claro que pode, deve confiar 100% ainda, mas a questão é substituir Deus. Quando algo que é Deus quem faz, a pessoa coloca um sujeito no lugar. Somente Deus pode fazer isso por você. Homem nenhum fará. Há coisas que é somente no jejum, na oração, na palavra. No jejum, na oração, na palavra. Não, homem, conhecimento, nada, nada, nada vai resolver a situação. Cuidado, o coração do homem é enganoso. Somente Deus que esquadrilha. Versículo 10 do capítulo 17, o profeta Jeremias diz que Deus esquadrilha este coração do homem. Aquele que confia no Senhor. Agora, quem confia no Senhor é maravilhoso. Aí, a partir do versículo 7, é fantástico. O homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, não está em carro, não está em estrutura, não está em nada do que nós já falamos tudo aqui. Está em Deus. Deus, ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que não tosqueneja, aquele que não pisca, que não dormita, é aquele que se levanta em nosso favor, é o juiz dos juízes, esse Senhor em quem nós depositamos toda a nossa confiança, em quem pedimos socorro, em quem olhamos para o alto e não para os lados, para os montes. Nesse Deus, quando nós temos essa confiança, esperança no Senhor, então a Bíblia compara-nos como uma árvore frutífera. A Bíblia nos compara uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro das águas. E a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela tem alimento, ela tem vida. A Bíblia diz que ela tem fruto sazonal na estação própria. Ela sempre frutificará. As suas folhas, mesmo no ano de sequidão, continuará esverdeada, continuará verde, né? Bonita, formosa. Então, eu e você precisamos e devemos continuar. Confia no próximo, no amigo, na amiga, no... Claro que sim, mas sobre todas as coisas, confiar no Senhor Deus. Porque quem confia no Deus tem raiz bem firmada. As suas estacas estão presas numa rocha e não no lamaçal. Porque do lamaçal fomos tirados e hoje estamos na rocha que é Cristo Jesus. E o Senhor é o juiz dos juízes. O povo antes usufruía de uma proteção. Deus, eu já disse aqui, Deus tirou esse povo com mãos fortes do Egito, deu para eles uma terra maravilhosa, eles tinham uma segurança, eles eram vencedores. No entanto, por conta do pecado, abandonaram. Então, o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele julga o seu povo. O Senhor, como diz a palavra de Deus, e eu quero ler aqui 1 Pedro capítulo 4, olha só o versículo 17 que diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, há sim o julgamento, um juízo, e este justo juiz, ele vem no tempo correto e disciplina este povo. Mas ele disciplina porque ele ama, porque ele quer o bem deste povo e um futuro de paz e prosperidade para este povo. E é o que vai acontecer mais para frente no decorrer da história deste povo e assim também na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por repreensões de Deus. Deus nos confronta, Deus nos corrige para que nós melhoremos, sejamos lapidados. E a Bíblia deixa muito clara que toda repreensão, o escritor aos Hebreus deixa isso registrado, a princípio parece dolorosa, mas ela vai produzir frutos de paz e de justiça. E Deus quer isso para a nossa vida, quer que nós possamos produzir frutos de justiça e de paz, que haja na nossa vida louvor e glória do nome dele. Então, que eu e você possamos, se estivermos passando por situações dessas, permita que Deus assim haja
Não tentemos fugir, ser tentados por escapar daquilo que Deus estabeleceu. Não dá, não tem como. Então, simplesmente ora, Senhor, tenha misericórdia, ameniza, perdoa-me e eu quero continuar fiel a Ti. Conclusão, Deus sempre nos adverte por meio da palavra, Amós capítulo 3, versículo 7, a respeito do que devemos e que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências dos nossos pecados nos atinjam, ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscamos apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus. Caímos não apenas em tentação, mas também em um juízo ainda mais sério. Olha só, é pior do que se tivesse aceitado o juízo de Deus, porque aí vem coisa pior. Se eu me arrependo, se eu aceito a repreensão de Deus, então a misericórdia é sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, tenha uma aula excelente